Shalom לצופים בבית, שלום הרב לייטמן. Shalom לכולם. Olá, meus queridos ouvintes em casa. Olá, Rav Lyman. Olá a todos. Você está assistindo o nosso show Primeiros Passos na Sabedoria da Kabbalah, intencionado a estudantes iniciantes, somente iniciando conosco. Eles querem passar por um tema, eu creio que relevante ao tempo que estamos passando, o tema a última geração. Somente a mencionar a você e aqueles ouvindo pela primeira vez a essa ideia, este termo, há escritas por Bala Sulam que ele escreveu nos anos 50 na prévia geração, no prévio centenário, nos fins de seus dias, antes de morrer, em 54, que foi no fim dos seus dias. E foi muito importante a ele entrar em detalhe da estrutura da sociedade futura, do como o humano se comporta nessa sociedade humana. Rav Lyman, essa palavra, a última geração, esse termo me parece ser um pouco amedrontado. Me dá medo isso. Não, medo, eu não creio que seja. Eu não creio que seja isso. Sim, porque desde a bomba de Hiroshima houve os seus últimos dias, e aqui é a última geração. Parece que tudo irá desaparecer. Não me parece tão alegre isso, Rav. Então, o que? Eu não acho que está escrito que a pessoa ela se preocupa sobre seu dinheiro ao invés de distância de sua vida, né? Então a pessoa ela se preocupa o quanto ela tem e não como ele viverá. Olha, a última geração é uma geração, de acordo à sabedoria da Kabbalah, ela é composta por pessoas que veem o todo da humanidade em uma maneira transparente. Elas veem que o todo da realidade é transiente. E, ao invés, ela passa por todos os mundos, até o mundo de Ein Sof, infinito. E não há nada que realmente termina. Nós atingimos um processo muito especial, onde nós atingimos equivalência, adesão à força superior, o Criador. Então eu não creio que há um problema aqui, algo que devemos temer. Gilad, então deve ser chamada a primeira geração. A humanidade inicia. É a primeira geração, sim, mas não há umas gerações, você está ouvindo? Até então, contamos as gerações, uma após a outra, mas agora, realmente, não temos última geração. É sempre um processo de desenvolvimento por dentro da pessoa. O desenvolvimento do sistema chamado Adão, humano, que é similar ao Criador. Veio a ser oposto ao Criador pelo pecado da árvore do conhecimento, como nós aprendemos. Ele veio a ser egoísta e o processo continua. Até esse desejo de receber veio a ser semelhante ao Criador. E todo este processo é aquele por onde não somos capazes de dividi-lo em tais estágios e também a maneira em que vivemos neste mundo, em uma maneira em que parece a nós ter vida, morte, mundo superior, tudo é relativo, tudo é somente mudança em nossa percepção da realidade e nada mais. Gilad, então qual o significado da palavra, do termo, a última geração? A última geração que sai de seu ego e inicia a viver na verdadeira realidade, a realidade infinita, eterna. Gilad, e é fascinante o que você está dizendo, porque quando olhamos a estes quebras sociológicas, a análise das últimas gerações, pessoas estão dizendo que as gerações vêm a ser menores. E Bala Sulam disse que uma geração são 30 anos, e agora 15,
20 anos e a próxima geração. E essas pessoas nascidas 20, 15 anos atrás, comparado àqueles nascidos agora, são completamente diferentes coisas. Sim, é verdade. Gilad, e você diz que atingimos um estado onde não haverá este desenvolvimento egoísta chamado uma geração, mas sim o que será após um diferente tipo de desenvolvimento na humanidade? Há uma mudança, um câmbio de percepção, uma diferente percepção da natureza sobre nossa própria natureza e a natureza que entorna a nós. Então, a última geração é uma geração que se abre, que ela penetra a fronteira, a barreira da natureza, este mundo, e nós iniciamos a ver. Pela percepção deste mundo, nós vemos como transparente e vemos por ela um mundo superior também. Assim, então, atingimos a um estado chamado a última geração, aonde não há nada, mas nós percebemos ao todo da realidade em uma maneira transparente, uma maneira completa, e já não teremos uma diferença entre gerações, somente vem a ser somente uma única geração. E lá, somente um processo contínuo de desenvolvimento? Sim. E todos me conhecerão dos menores aos maiores deles. Está escrito, todos. Gilad. Você vê, ele abre a introdução às escritas da última geração, ele diz que há uma alegória sobre a sociedade de pessoas que estão com sede, famintos, caminhando no deserto, e um acha um acampamento com vários tipos de abundância e comida, e ele chama aos outros, eles não podem ouvir a eles. Você identifica com esta alegória por Bala Sulam? Sim, o fato que estamos perdidos no deserto está claro a todos, especialmente nestes dias, Gilad. Estes dias, sim. Nos tempos do vírus corona, sim. E logo um deles acha um bom lugar aonde você pode viver, não é um deserto. E ele inicia ali a gritar, chamar a todos seus amigos para vir do deserto até ele. Gilad, o que é este bom lugar? O que está lá? Bem, lá você tem o reconhecimento da força superior da natureza, a sabedoria de como viver apropriadamente, bem, para não falhar e correr em constantes problemas. Gilad, se é isso que ele tem, e os outros o quê? Ele achou, e os outros não. Sim. Gilad. Então você diz que o propósito da vida, Bala Sulam retira as luvas lá, ele não nos deixa lá, ele diz, ele não perdoa. Ele diz que a vida lá é ser recompensado com o propósito da vida, por adesão com o Criador, sim? Ele diz que há um Criador e que devemos encontrar o Criador e que este é o propósito da vida. E se você pode, então, crescer uma criança da idade do zero e para que ela venha até sentir, está claro que ele não está falando aqui sobre moralidade ou alguma sabedoria, ensinamento que a pessoa tem que ser corrigida. Sim, ele está falando sobre um estado. Sim, você pode chegar, você pode chamar a todos lá que foram perdidos no deserto, isso por abaixo da condição, que eles estão perdidos no deserto. E encontram este amigo que está gritando por eles, chamando eles. Então, você poderá chegar a um bom estado. Gilad, o que deve ocorrer para que eles possam ouvir? Eles têm que ouvir que estão em problemas. Fim da linha. Eu agora gostaria de ver como a humanidade inicia a emergir do vírus corona, dessa crise do vírus corona, se ela ansiará retornar ao que foi no passado ou ao que realmente quer estabelecer processos no caminho e dizer isso não vale a pena retornar, aquilo não vale a pena fazer, sim, porque nós
não é uma fase de teste. Sim, há muitas fábricas, indústrias que já paramos de usá-las, sim, durante o vírus corona, na crise. Então eles dirão, não iremos retornar àquilo, porque isso destrói o planeta. Gilad, sim, isso me parece estar bem claro, mas o dono da fábrica, ele quer fazer isso, pensar assim? Ah, para isso tem que haver uma liderança suprema que dirá, isso não deixaremos, aquilo não deixaremos, mas essa liderança tem que ser uma não política, sem nenhum interesse próprio, sim? Tem que ter uma preocupação somente pela integralidade da natureza, a trazer ao todo da humanidade, a um estado de balanço. Gilad, então você está dizendo que agora, seguindo ao vírus corona, essa transmissão de vírus, chegamos ao período da última geração. Poderia ser, é uma oportunidade. Gilad, então recebemos uma oportunidade, a oportunidade parece ser algo bom, talvez um pouco sim, se usarmos corretamente, sim, não precisamos ter medo, mas aqui pode haver um problema. Gilad, sim, mas quando nós lemos o que diz Bala Sulama, ele diz que a pessoa trabalhará pelos outros, pelo melhor de sua habilidade, e até acima e além de suas habilidades, até que não há nenhuma fome e sede no mundo, por exemplo. Isso me parece relativo à humanidade de hoje. Um pouco, eu diria, como dizer, fantástico, delusional, mas bem distante do que pessoas hoje pensam e sentem. Então, como podemos fazer uma pessoa querer trabalhar acima de suas habilidades somente para que não possa haver fome no mundo? A disseminação da sabedoria da Kabbalah, ela fala sobre o balanço entre o homem e a natureza, ou, em outras palavras, sobre a distância do homem e Deus, que é a mesma coisa. Deus e natureza é a mesma coisa. Gilad, ele também diz, como uma pessoa, ela não irá se alegrar pelas fontes e frutos de seu trabalho mais do que outras pessoas que necessitam mais, etc. Ou outras pessoas que são mais diligentes e trabalham mais. Sim, isso como animais é feito pelo sistema geral que governa eles. E em nós, precisamos fazer isso com consciência, foco, um trabalho exato por nós. Que tipos de regime você vê como sendo descrito nessas escritas? Está claro que o comunismo falhou completamente, o capitalismo já é uma falha. Eu não creio que devemos usar tais palavras como capitalismo, socialismo, comunismo, tudo em tudo. Nós também não compreendemos ou somos precisos nessas definições, chamando tal regime por algum nome. Mas sim, devemos atingir a um estado onde todos podemos saber que a conexão entre nós terá que ser ao redor do mundo, uma conexão geral, onde todos somos como uma única família. Uma família é um pouco dificultoso a imaginar, né? Mas cada pessoa, negro, branco, amarelo, não é importante. Todos terão que ser uma raça. Seres humanos, em que todos terão que ser iguais e todos terão que se relacionar muito bem a outros, tratar aos outros bem e assim, não há nenhuma diferença aqui. Você não pode preferir a um sobre o outro e devemos nos preocupar com todos eles, cuidando de todos eles. Eu não quero saber sobre mim mesmo. Eu não me preocupo sobre mim mesmo, somente de maneira mínima para me capacitar a me preocupar e cuidar de outros. Esse é o meu trabalho. A pessoa se encontra devotada ao mundo, à sociedade, à correção da humanidade, em tal maneira que ela
ela estará certa como funcionará corretamente, apropriadamente. Gilad, tal pessoa é aquela com uma inclinação nesta posição de desenvolvimento espiritual ou todos? Sim, há pessoas que têm essa inclinação, aqueles que não. Podemos explicar a eles que não há alternativa, na verdade. Teremos que chegar a uma maneira apropriada de viver no sistema integral, porque tudo em tudo. Nós somos os únicos na natureza e em todo o universo, você pode dizer em todos os mundos também, no mundo superior, que não conhecemos ainda. Nós, seres humanos, somos as únicas criaturas que estão completamente por fora deste sistema. Somos opostos a essa força geral chamada Criador, Deus, a lei da natureza, não importa o que você chama ela. E aqui temos um problema em explicar essas coisas. Na verdade, trazer nossas explicações em uma maneira provada, né? A mostrar que precisamos de viver em uma maneira apropriada e correta, e somente se nos unirmos e se cuidarmos de um ao outro dessa maneira, poderemos apropriadamente ser uma parte integral da natureza. Gilad, ok, então sobre a prova, iremos falar isso logo, mas ele disse algo interessante aqui, talvez você possa explicar. Ele disse que o propósito do homem é atingir a adesão com o Criador, ou a recompensar a outros com atingir a adesão ao Criador. Sim. Gilad, então, vamos retirar a palavra adesão, me parece ser um pouco religioso. Não, adesão significa compatibilidade. Compatibilidade com a força integral geral da natureza. Deus, em Gematria, em hebraico, onde você cambia letras de palavras e números, isso vem, chama natureza. Deus é natureza. A sabedoria da Kabbalah, ela descobriu esses termos e a humanidade tomou dela. E ao invés de tentar aprender, iniciaram a se prostrar em seus joelhos. Pessoas acham que ao invés de aprender, é melhor somente se dobrar, prostrar, baixar suas cabeças e acabou, né? O trabalho delas terminou ali. Não, a natureza requer nossa participação com nossas mentes, com nossas emoções, para poder vir a ser como a natureza. Como todas as partes da natureza, eles necessitam. Eles devem estar organizados apropriadamente. Gilad. Então, de acordo com o que você está dizendo agora, o propósito do homem é atingir compatibilidade à natureza ou trazer ao resto da humanidade a compatibilidade à natureza? Sim. Gilad, como você traz o todo da humanidade a compatibilidade à natureza? Por explicações, por comunicações, disseminação. É o que tentamos fazer. Estamos no início do caminho. Gilad, está claro que no início do caminho, por isso estamos clarificando tudo. Se a pessoa, então, tiver uma inclinação, uma tendência a desenvolver espiritualmente, eu suponho, pessoas que chegam aqui, elas têm isso, querem aprender, estão buscando por um significado na vida e etc. Então, está claro que elas querem atingir um certo tipo de compatibilidade, adaptabilidade a respeito a algo grande e receber essa resposta, sim. Mas como trazemos pessoas que não têm esses desejos de querer estar em adesão com a natureza, compatíveis à natureza? Somente por disseminação, por nós explicando a elas. É isso que nós fazemos. E do outro lado, o vírus corona, como este fenômeno virá. E eles irão forçar a todos a pensar um pouco mais, a ouvir um pouco mais. Gilad, então nós estamos adaptando à natureza. A natureza empurra nós por detrás, pelo lado da natureza, chamado Beitó, em seu tempo, e pelo nosso lado, é chamado Arishena, adiantando o processo. Tal que nós nos aproximamos ao propósito rápido e participamos junto a ela em uma boa maneira. Gilad, então Bala Sulam diz que há 3 significados que devemos usar na disseminação desta sabedoria. Ele escreve sobre três fundamentos
do espalhar da religião. E a palavra religião, o que ele quer dizer com isso? A religião significa a sabedoria sobre divindade, a força superior da natureza. Essa é a religião. Gilad. Então, 3 maneiras de espalhar a sabedoria das leis da natureza. Então, ele diz aqui que a primeira, mas em cada pessoa há uma faísca que demanda dela adesão ao Criador, a Deus, à sua fonte. Então está escrito que se qualquer um puder suplir a ela com isso, preencher este desejo, então ele seguirá ele cegamente. Preencher este desejo significa, novamente, fazemos isso por disseminação, explicamos à pessoa o sistema integral que nos encontramos, o que ocorre conosco lá como parte desse sistema. Como devemos nos comportar para estar em balanço com a natureza. É chamado a maneira em que eu recebo da natureza, eu também retorno à natureza que eu recebo, eu dou de volta a ela e assim causamos balanço. E pelo resultado de nosso balanço, quando nos aproximamos da natureza, este equilíbrio, sentiremos o equilíbrio de todo o universo, e também acima do universo. Como hoje, nós vemos que deixamos a natureza quieta um pouco e nos trancamos em nossos castelos e os animais estão saindo em nossas reservas, parques, peixes estão pulando, felizmente, na água e pássaros cantando. Nós veremos como todas essas grandes explosões no universo, todos os problemas na Terra, maremotos, tudo iniciará a vir a ser em balanço. Você achará todas essas forças naturais que estão se acalmando, vamos dizer. Por quê? O que nós fazemos por nossas guerras internas, despertamos esses poderes. E também iremos pular de alegria como os peixes e os animais quando estivermos em balanço na natureza? É claro. E como? Essa será a verdadeira dança, que dançaremos juntos com a força da natureza. E poderemos sentir como iremos a chegar imersos em uma maneira integral, junto às forças da natureza. Eu vejo que há muitos problemas e pessoas fazem perguntas a você de vários problemas e você diz, um momento, vamos ver aonde temos que chegar. Iniciar a explicação de lá, porque iniciamos a explicação por uma pessoa que não tem trabalho e sofre, isso nunca terminará. Então, esse é um princípio em uma maneira em que explicamos sobre a última geração. O princípio é que necessitamos a buscar pela forma futura, que foi feita pela natureza, adiante do tempo. E não há nada que podemos fazer. Devemos atingir. E então, quando veremos isso como uma meta, avançaremos adiante dela e não importa a mim as formas em que eu devo tomar no caminho. Gilad. Ok, muito bem. Então, este é o princípio de disseminação que devemos aprender? Sim. Gilad, então, prova. Sobre bombas atômicas e coisas que vemos que não há nenhum futuro ao mundo. Sim, olha, nós vemos quanto um pequenino vírus paralisou, como ele paralisou a nós ao redor da Terra. Então, claro, uma guerra mundial nuclear, claro que não somente nos paralisará, mas destruirá tudo, com nada deixado a nós após. Nenhuma indústria, nenhum câmbio de comércio, casas, apartamentos, nada. Bem, nós nem reconhecemos qual oportunidade recebemos por esse vírus corona para corrigirmos a nós mesmos sem chegar a uma guerra mundial, por onde nós estávamos nos direcionando. E eu ouvi que pessoas estão falando sobre isso em uma maneira calma, como que se não há uma escolha.
aparentemente. Então, vamos esperar que isso ficou no passado e que agora compreendemos que devemos nos organizar nossa vida um pouco diferente para não retornar ao que tivemos anteriormente, que irá nos lidar a esvaziar a Terra de todas suas fontes e matérias e arruinar a natureza, e dessa maneira convidaremos maremotos e vários desastres, várias formas. E traremos ao todo da humanidade a este medo, a essa trepidação, a estes choques agudos de situações. E veremos como a natureza discorda conosco. Se não organizarmos a nós mesmos corretamente, com uma apropriada integração entre nós, há muitos vírus na natureza, muitas maneiras na natureza que possam ser usados para despertar a nós, para nos ordenar apropriadamente. Então vamos ser mais sábios. Gilad, sim. A última coisa que eu gostaria de dizer, rapidamente. Aqui ele diz que o povo de Israel necessita a ser um exemplo à humanidade de como aplicar a tudo que aprendemos aqui, essa integração com a natureza. O povo de Israel terão que mostrar a todo mundo que eles têm uma sabedoria chamada sabedoria da Kabbalah, que é sobre como chegar a ser como um homem e um coração, como atingir o bem e apropriadas conexões entre nós, e dessa maneira corrigiremos tudo que requer correção na natureza. E se corrigirmos à altura da sociedade humana, tudo funcionará. Pilar, quando ele diz que o povo de Israel, o que ele quer dizer exatamente? Quer dizer somente aquelas pessoas que são atraídas à correção, balanço à natureza, em sua relação com a divindade, chamada a força integral e geral da natureza. Isso é chamado povo de Israel. Não há tal coisa como o povo de Israel. Nunca houve. É somente isso emerge como um tipo de povo artificial ou nação artificial. Todos aqueles que aspiram a revelar o Criador neste mundo são chamados povo de Israel. Gilad. Agora vemos que o vírus corona uniu a toda a humanidade. Nós vemos o oposto também. Distanciamentos e países estão fechando suas fronteiras, etc. Então, como você pode ver unidade e força formando acima dessa separação? Eu creio que devemos calcular e ver como possamos realmente atingir equilíbrio, balanço, passos a ela. Seguindo um passo, não como anteriormente, tampouco como víamos como uma forma ideal da sabedoria da Kabbalah, mas há muitos estágios no caminho que possamos cortar em fatias, vamos dizer, e ver o quanto nossos relacionamentos entre nós em vários níveis serão menos e menos opostos à natureza. Gilad, e se você tivesse que aconselhar cabeças de estados agora, o que você crê que eles deviam fazer? Israel é considerado ser uma história sucedida de acordo ao vírus corona, a respeito a percentagem de pessoas que morreram, etc., como eles pararam no espalhar do vírus e como o mundo pode tomar um exemplo de Israel. O que podemos fazer para ser um exemplo, então, de emergir da crise geral? Isso é possível somente para fazer gradualmente e por educação. E eu não tenho com nada a aconselhar que os gerentes de governos, que gerenciam os governos, eu não tenho nenhum conselho a eles, exceto tomar em conta o que a sabedoria da Kabbalah diz e gradualmente ouvir. Como nós diminuímos nossa atitude egoísta diante do mundo. Gilad, ok, Rav Lyman, estamos aproximando o fim do show. Eu espero que você possa sumarizar, resumir a ideia da última geração que estamos nos aproximando rapidamente. Rav, eu acho que devemos aprender o significado da natureza, a força geral da natureza e como nós participamos
junto a ela em uma maneira apropriada, integral, e como está escrito na sabedoria da Kabbalah. Somente aprender o que está escrito lá e tentar aplicar. É impossível explicar isso em uma sentença única. Assim, devemos aprender e estudar, para nos acostumar a ela. Então, boa sorte. Gilad, muito obrigado, Rav Leitman.